Olá, muito boa noite para você. Polícia investiga se pai teria abusado de filho de 2 anos. Comerciantes cobram ação da Prefeitura de Patos de Minas sobre regressão de onda e município questiona o estado. Voltam a subir o número de infectados por Covid-19 em Patos de Minas. Polícia Militar intensifica a fiscalização de motociclistas. O jornalismo da NTV busca respostas para o caso do pequeno Heitor, internado há quase 3 meses à espera de cirurgia. Estado prepara a volta às aulas e Prefeitura de Patrocínio anuncia retomada para o dia 17 de agosto. Tem análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. Um bebê de 2 anos de João Pinheiro foi internado em Patos de Minas com sinais de abuso sexual. O pai é o principal suspeito, mas o irmão dele e a mãe da criança dizem que ele não tem nenhum envolvimento no caso. Essa situação deve ser investigada pela polícia, até porque é bastante complexa, envolve diversos depoimentos, suspeitas a respeito desse fato, dessa situação de estupro de vulnerável a uma criança de apenas 2 anos de idade. Eu vou narrar apenas o que está no boletim de ocorrência, até para não cometer nenhuma injustiça com o suspeito, com a mãe da criança ou até mesmo com o médico que acionou a polícia. No boletim de ocorrência consta que quem chamou a polícia foi a conselheira tutelar, que foi comunicada pelo médico. Os dois então acionaram a polícia e foi passado para os policiais o seguinte: a criança chegou no hospital por volta de 11 horas, nesta segunda-feira, e a criança teria feito uma cirurgia. Só que aí o médico, ele constatou algumas situações, como por exemplo, na região perianal da criança, nos órgãos íntimos da criança, haviam aí algumas verrugas que poderiam ser DST, doença sexualmente transmissível. E também havia algumas lesões que, por sinais, são características a um ato sexual. A polícia, então, colocou isso no boletim de ocorrência. E o que mais chama a atenção é que a avó da criança, que é mãe, a avó materna, que é mãe da criança, contou para a polícia que o pai, de 29 anos, que é o principal suspeito, tem a guarda dessa criança nos fins de semana, e que no último fim de semana a criança teria ido sexta-feira para a casa do pai e só voltado na terça-feira. Isso porque a mãe teria ligado por diversas vezes. E a avó disse também o seguinte, que toda vez que o pai vai buscar a criança na casa da mãe, a criança chora muito e não quer ir junto com o pai para passar o fim de semana. A nossa equipe conversou com o irmão do suspeito do crime. Ele teria sido preso no último dia 29 pelo crime de tráfico de drogas. O irmão diz que o pai do bebê é inocente. Não, jamais eu faria isso. Não é só da minha família, até da família da ex-esposa dele também. Ele falou também que não é capaz disso, que sim, uma coisa que o médico está falando. E não procurou nenhum de nós, nem a mãe da criança para estar informando isso não. Simplesmente chamou a polícia lá e deu o que deu aí, ó. A criança surgiu essas verrugas nela, eu acho que foi cerca mais ou menos de 1 ano de idade que ela tinha. Aí o que acontece? Levou ela para fazer a cirurgia essa semana lá em Patos. O médico fez a cirurgia, depois registrou a ocorrência como caso de estupro. Por celular, a mãe do bebê, que é ex-mulher do suspeito, descarta a possibilidade do estupro. Como que era o relacionamento do pai da criança com essa criança? Era um relacionamento simples, normal, de pai para filho. E você suspeita que ele possa ter feito algo com a criança? Não. E por que você descarta essa possibilidade? Não, porque ele é um pai amoroso. Então o que as pessoas estão comentando na cidade, que o pai realmente teria estuprado a criança, isso é mentira? No meu caso, eu acho que é mentira. Eu não acredito que eu faria uma coisa dessa por pedir, não. Olha, no boletim de ocorrência fala que a sua mãe, ela teria falado que ele não gosta de ir para a casa do pai, que chorava na hora de ir para a casa do pai. Isso realmente se comprova? Realmente teria essas situações? Os últimos finais de semana ele falou mesmo que não queria ir, mas
Ele sempre gostou de ir com o pai dele. Toda vez que ele vê o pai dele, ele vai, abraça o pai, é carinhoso com o pai. Essas notícias aí são falsas. O caso agora vai ser investigado pela polícia. Tem mais motofretistas circulando por Patos de Minas e a Polícia Militar disse que está de olho. A ação é para evitar infrações e acidentes. Com a pandemia, alguns setores do comércio fecharam as portas. Pessoas se isolaram dentro de casa e, segundo pesquisas, o comércio eletrônico disparou. Com isso, o número de entregas e entregadores também cresceu. O meio mais utilizado para o serviço delivery em Patos de Minas tem sido o motofrete. Houve um incremento aí, no número de pessoas que exercem essa profissão, e a Polícia Militar ultimamente tem recebido por parte da população diversas reclamações a respeito dos motofretistas, que são os entregadores, na conduta deles no trânsito com seu veículo. Não só reclamações da população, mas no patrulhamento diário, nas diversas intervenções diárias da Polícia Militar, nós temos percebido aí a prática recorrente de infrações de trânsito por parte de uma parcela desses profissionais. É lógico que, como tudo na vida, nós não podemos generalizar. Nós temos aí uma grande maioria deles, a grande parte deles que respeitam as normas de trânsito. Mas uma parcela deles tem reiterado no desrespeito, no descumprimento da norma de trânsito. O problema, segundo a polícia, é que a demanda pelo serviço fez com que alguns trabalhadores simplesmente adotassem a profissão sem levar em conta algumas normas de trânsito e de segurança. Até porque são os motociclistas a parte mais vulnerável no trânsito. O que tem sido observado com mais frequência é o avanço de sinal, do sinal vermelho do semáforo, excesso de velocidade na via pública, ultrapassagens pela direita, ultrapassagens pela pista de bicicleta, motocicletas com descarga livre ou com a descarga produzindo um ruído elevado, o que acaba incomodando a população. Então a gente tem recebido essas reclamações. Nessa disputa entre motocicleta e veículo, geralmente a motocicleta sai no prejuízo, e além dele experimentar um prejuízo material, que é o dano do seu instrumento de trabalho, ele acaba saindo lesionado muitas das vezes. Então ele tem que enfrentar às vezes ali um afastamento do serviço em razão de um acidente. Então daí a importância de principalmente respeitar a velocidade da via, e a gente percebe muitas das vezes, não só motofretistas, mas motociclistas em geral, fazendo ultrapassagens pela direita, ou fazendo ultrapassagem pela pista de bicicleta, ou andando no corredor entre os veículos em alta velocidade. Então, às vezes, uma mudança de faixa ou algum tipo de circunstância pode causar um acidente. Então, é necessário ter essa consciência de que no trânsito nós somos responsáveis não só pela nossa segurança, mas pela segurança dos demais condutores e pedestres. Denúncias feitas pela população motivaram as ações de fiscalização da Polícia Militar. Só nesta quinta-feira, 57 abordagens a motofretistas foram feitas, um veículo foi apreendido e 43 multas foram feitas. A profissão de motofretista ela é regulamentada. Nós temos a resolução 356 do CONTRAN, que estabelece uma série de requisitos, tanto para a motocicleta quanto para o condutor que vai exercer essa profissão. Então, a motocicleta, por exemplo, ela deve ter um dispositivo de proteção para as pernas, que é conhecido como mata-cachorro, o aparador de linha de pipa. Se for um baú fixo ou a grelha, essa motocicleta tem que ser adaptada para a espécie carga, e esse baú ele tem que ter uma faixa retrorefletiva. E para o condutor, ele tem que se submeter a um curso especial para motofretista, ele tem que ter no mínimo 21 anos de idade, no mínimo 2 anos habilitado na categoria A, tem que utilizar o colete de segurança retrorefletivo e, por óbvio, respeitar as normas de trânsito. A ação também aconteceu nesta sexta-feira e, segundo a polícia, deve acontecer com frequência nos próximos dias. É um trabalho rotineiro que é feito por todas as guarnições da Polícia Militar, não só pela patrulha de trânsito. É óbvio que a patrulha de trânsito tem uma atuação mais incisiva, porque o portfólio é de fiscalização de trânsito, então ela tem essa ação mais incisiva, mas qualquer guarnição da Polícia Militar, do policiamento ostensivo geral, ela tem competência para fazer essa fiscalização e emitir as autuações aí em sendo constatada irregularidade. A seguir, mais idosas que contraíram Covid em abrigo de Unai morrem de Covid-19.
Surto deixam asilos em alerta e comerciantes cobram a ação da Prefeitura de Patos de Minas sobre regressão de onda e o município questiona o Estado. A Prefeitura de Unai confirmou nesta sexta-feira a 10ª morte por Covid de residentes do abrigo Frei Anselmo. A idosa tinha 65 anos e tinha comorbidades. Ontem, uma outra idosa de 90 anos que morava no abrigo também morreu. Ao todo, são 19 mortes por Covid em Unai. E o surto de coronavírus no abrigo da cidade de Unai, que a gente acabou de dizer, acendeu o alerta geral para o risco de idosos em asilos. Em uma transmissão considerada comunitária que ocorreu no abrigo Frei Anselmo, na cidade de Unai, pelo menos 65 idosos e 17 funcionários da instituição foram infectados pelo coronavírus. Em um comunicado, o asilo, que é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, informou que desde o início de março as visitações estavam suspensas. No entanto, uma residente do abrigo esteve internada no hospital municipal no mês de junho, onde permaneceu por mais de 10 dias. No mesmo quarto havia outra idosa, que após alguns dias testou positivo para Covid-19. De acordo com o texto, a interna da instituição veio a óbito, mas não contraiu a doença. No entanto, um técnico em enfermagem que a acompanhava teve confirmada a infecção. Depois disso, outros colaboradores e idosos começaram a testar positivo para a doença, que resultou nas mortes de 4 homens e 3 mulheres. Essa situação preocupa a todos que trabalham em asilos. Na Vila Padre Laor, por exemplo, que abriga 72 idosos, as visitações foram suspensas em março, assim como o trabalho de estagiários e voluntários. Desde o dia 15 de março, a gente suspendeu as visitas, estágios e os eventos também que eram oferecidos pela comunidade. Então, assim, desde essa data está suspenso. Inclusive, os familiares, que os pacientes às vezes iam passar o final de semana com o familiar e desde essa data foi suspenso também esse convívio familiar. Hoje eles têm convívio familiar por videochamada, então assim, para não ficar totalmente ausente do familiar, é por videochamada. Em média de 60 funcionários trabalham no local e para evitar a contaminação pelo coronavírus, as temperaturas são aferidas diariamente e aqueles com sintomas gripais são afastados. A gente verifica de todos os funcionários na portaria e os colaboradores também que vêm, algum fornecedor, é verificada a temperatura. Se caso der acima de 37,5, é orientada a estar retornando e não adentrar a instituição. Inclusive os funcionários que trabalham em outra instituição estão afastados, os que estão aqui é exclusivo da instituição. E as medidas, gente, o uso de máscara constante, luvas, o capote. Então, assim, todo o procedimento, a gente está paramentado para não ter aquele contato com o interno sem a paramentação. E para garantir o bem-estar dos acolhidos, a temperatura deles também é aferida 2 vezes ao dia. Até mesmo alas foram criadas para isolar possíveis casos de contaminação. Graças a Deus a gente não tem nenhum caso, nem confirmado e nem suspeito, mas a gente já está com as medidas, inclusive a gente colocou uns leitos isolados lá nas casinhas fora da instituição, se caso vier ter algum caso suspeito ou confirmado. Mas nesse momento, graças a Deus, a gente não tem nenhum caso ainda. O Tribunal de Justiça determinou que os municípios mineiros sigam a deliberação 17 ou deliberação 39, que é o Minas Consciente para enfrentamento à pandemia. A maioria dos prefeitos decidiram pela 17. Patos de Minas está no Minas Consciente, mas questionou o Estado sobre a regressão de ondas, em que mais serviços e atividades terão que voltar a fechar na semana que poderia representar um aquecimento de vendas com o Dia dos Pais. A adesão das cidades à deliberação 17 ou a 39, que é o Minas Consciente, é voluntária. Mas os municípios foram obrigados pela Justiça a escolherem entre os dois e seguirem as determinações. Hoje, no estado de Minas Gerais, o município tem 2 opções, né? Ele
ou precisa estar aderente ao que a gente chama de deliberação 17, ou ele precisa estar aderente à deliberação 39, que é o próprio Minas Consciente. O que isso significa? Significa que o município ele tem que observar as regras do Estado. O Estado, na sua prerrogativa de coordenação desse trabalho e buscando dar mais ferramentas para o município, a gente desenvolveu uma deliberação lá no início, que ela é bem mais restritiva, a deliberação 17. Então, ela dá várias regras sobre que atividade pode funcionar, que atividade não pode funcionar. Então, ela desenha um certo cenário. E aí, a gente desenha um segundo cenário, que é o Plano Minas Consciente, que aí ele dá todas essas diretrizes e essas ferramentas com dados, monitoramento e regras específicas, com ondas, né? Então, o município hoje, ele obrigatoriamente precisa estar aderente a alguma dessas regras. Ele vai optar entre a 17 ou a 39. A Prefeitura de Patos de Minas aderiu ao Minas Consciente e a regressão de onda da branca para verde na macro-região noroeste, determinada pelo Estado nesta quinta-feira, irritou os comerciantes. Esse abre e fecha acentuam as perdas acumuladas e impede o planejamento dos empresários. Nesse momento aqui nós fizemos toda uma reestruturação na loja, a gente zebrou toda a loja justamente para a gente estar vendendo só material esportivo e não estava fácil, né? Não estava fácil e a gente se adequou essa semana, deixou tudo certinho e agora já começa com essa nova onda, mudar tudo, fechar o comércio. Nós não sabemos que dia que vai trabalhar, igual chega hoje, amanhã não pode trabalhar, então eu tenho funcionários, tenho filho, não tem com quem deixar. Tem que programar, não programa nada. E também o que mais me prejudica é o meu produto ser perecível. Porque hoje eu faço as compras para saber para que dia que eu vou vender, que dia que eu vou abrir, que dia que tem que fechar. Hoje mesmo, quando eu não sei se vou trabalhar amanhã, a gente fica sabendo as coisas em cima da hora. A gente tem que programar, tem que ter um tempo, um alerta para a gente poder programar a nossa vida também. Eu, como tenho filha pequena, eu dependo dos outros para ficar com a minha filha. Então, é tudo planejado. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Patos de Minas enviou um ofício ao governador do estado e ao Comitê Executivo do Centro de Emergência em Saúde Pública de Minas, pedindo que seja revisto o retrocesso de ondas. Até porque na quinta-feira da próxima semana entra em vigor a nova reformulação do Minas Consciente. Além disso, Patos de Minas criou o hospital de campanha, ofertando mais leitos aos doentes. Mas fato é que a taxa de ocupação, principalmente de leitos de UTI em Patos de Minas, é alta e preocupante. A seguir, a gente mostra a ação de solidariedade em Patos de Minas e vamos falar de futebol. Vamos falar de coisa boa, né? A gente mostra agora mais uma entrega solidária do Cidade da Sorte. Dessa vez a família beneficiada é do bairro Jardim Esperança. Quem traz os detalhes é a repórter Jéssica Andrade. Olá, como vai? Uma das propostas do Cidade da Sorte é promover ações sociais visando o bem das famílias de Patos de Minas. Todas as semanas, cestas e outros produtos são entregues. Só nesta semana, 10 cestas básicas foram distribuídas. E hoje, uma família de Patos de Minas vai receber fraldas geriátricas. Nós vamos mostrar agora essa entrega e aqui comigo o auditor do Cidade, o Ailton. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Jéssica. Como que é feita, então, Ailton, essa entrega e a escolha dessas famílias? Olha, o Cidade da Sorte, ele preza muito o lado social das famílias carentes aqui da nossa cidade de Patos de Minas. E além das cestas básicas e várias outras ações, essa semana a gente está com a ação aí das fraldas geriátricas para uma família aqui do bairro Jardim Esperança, família da dona Suzana. Ela entrou em contato comigo e me pediu essas fraldas geriátricas, dizendo que estava com muita necessidade. Após eu fazer uma visita e entender a necessidade dela, hoje nós estamos aqui para fazer a entrega dessas fraldas geriátricas para a filha dela. Então essa é a dona Suzana Batista, a então beneficiada da semana. Dona Suzana, as fraldas vieram em boa hora? Nossa, como vieram. Que Deus abençoe quem deu, quem ajudou. E vem em boa hora, que o dinheiro que eu vou gastar com as fraldas, a gente compra outras coisas. Igual meu talão tá vindo um absurdo aqui, de água de luz. Em vez de eu comprar as fraldas, eu pago o talão de água de luz. Né?
O Cidade da Sorte, então, foi fundamental. Deus abençoe que ia de em frente pro resto da vida. Dá muita saúde pra todo mundo. Então, Ailton, dessa vez foi a família da dona Suzana, né, que nós conhecemos e recebeu essa ação do Cidade da Sorte. Ao longo desse tempo, muitas famílias já foram beneficiadas, né? É verdade, são várias famílias que é beneficiada, né, toda semana e no decorrer, né, desde quando nós começamos com as ações sociais. Então esse é o nosso projeto Cidade da Sorte, sempre poder levar uma mão amiga para as famílias carentes, para aquelas famílias que nos procuram e sempre pedem alguma coisa. Esse é o nosso projeto. Infelizmente a gente vem passando aí por dificuldade, né? A economia do Brasil não anda nada bem. Infelizmente várias famílias passando necessidade. E hoje a família da dona Suzana que está sendo contemplada e na próxima semana será outras famílias escolhidas dentro de Patos de Minas para ser contempladas com cestas básicas. Agora a gente vai falar de futebol, né? Alguns jogadores não têm titularidade absoluta no Atlético, por isso muitos atletas terão que brigar por posição e mostrar superioridade para convencer o técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli tem boas opções para as mesmas posições. Por isso há uma disputa pela vaga de titular entre jogadores. É o caso do meia Johan, escalado nas 2 últimas partidas contra América e Patrocinense, mas substituído em ambas por Alan Franco. A gente sabe que precisa de um elenco qualificado para conquistar os objetivos da temporada, buscar o título mineiro, buscar o título brasileiro, e isso gera uma concorrência boa dentro do grupo e só faz todos evoluírem. Assim, quando eles chegaram, como eu cheguei no começo do ano, que foi só para agregar, e para mim manter minha posição eu tenho que dar o meu máximo no dia a dia, nos treinamentos e nos jogos, e depois a gente deixa com o Sampaoli que vai estar cuidando disso. Ele sabe bem o que fazer, ele é um treinador inteligente, tem o respaldo de uma boa comissão e no dia a dia, nos jogos, ele vai escolher a melhor para o Atlético e a gente tem que estar preparado. Esse é o menor dos problemas, o maior deles será passar pelo América. A gente sabe que são 2 ataques bons, né, os melhores do Mineiro, e a gente vem trabalhando bastante. O Sampaoli gosta muito de enfatizar o ataque também para a gente ter esse desempenho ofensivo, mas ele nunca deixa de dar atenção para a nossa marcação, para o nosso posicionamento defensivo. A gente já teve um amistoso e um jogo contra eles, então a gente, assim como eles, está estudando uma forma de jogar. Mas no duelo dos melhores ataques é seguir à risca as orientações de Jorge Sampaoli. Mas a gente sabe que no jogo é diferente e quando a gente vê as coisas do dia a dia, do treinamento acontecer no jogo, isso dá uma tranquilidade, uma confiança para a gente fazer melhor, e conforme a gente vai fazendo as coisas vão saindo mais naturalmente e isso vai ajudar a gente a ter um desempenho melhor. Essa briga de posições aí, ou por posições no clube, né, no time, aí, na equipe principal, é saudável, evidentemente, para o conjunto, né? É saudável para o Galo aí nessa reta final, claro. Claro, depois também no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de América então, adversário do Galo nessa semifinal do Mineiro, mas não vamos falar de futebol não, e sim de música. É que o América ganhou uma nova versão do hino dentro do projeto Orquestra em Campo. O Atlético já teve o hino nessa versão divulgada, pois teve maior engajamento na rede social e por isso saiu primeiro. Em segundo ficou o Cruzeiro e em terceiro agora o América. Confira aí. A versão é da Orquestra SESI Minas Multicop, formado por 20 músicos. Então confira mais um trecho do hino do América. Jogos acontecem no domingo, né? Na semifinal aí do Campeonato Mineiro. Primeira, né? Os jogos de ida. Na quarta-feira, então, os jogos de volta, para saber quem passa para a final. A seguir tem análise de notícias. E Estado prepara volta às aulas e Prefeitura de Patrocínio anuncia o retorno para 17 de agosto. A situação das academias que continuam fechadas. Já já. Espaço agora para o jornalismo opinativo. Está na hora da nossa análise de notícia. Ludmila Bahia, comigo novamente em mais uma edição aqui do NTV News.
Oi, Ludmila, boa noite para você. Olá, Odair, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a NTV, seja pelo canal 8.1, também pelas redes sociais, pelo nosso site ntv.tv.br, aquele momento da gente dialogar, refletir sobre alguns assuntos do dia. Ludmila, então, primeiro assunto, o Estado estuda a volta das aulas presenciais, né? Pois é, esse é um estudo feito já há bastante tempo aí, inclusive a gente vai ouvir essa fala do secretário adjunto de governo. Ele vai explicar que é um movimento que demanda aí bastante cautela, bastante cuidado, mas, Odair, é uma preocupação latente, é uma preocupação evidente e muito importante, porque a gente sabe que os estudantes têm acumulado também perdas severas com essa forma de ensino aí proposto pelo Estado. Então, é um momento de reformular, e aí o governo fala em retomada. Não foi apresentada ainda uma data, mas o que deve acontecer na próxima semana. Vamos ver. A gente teve um debate grande nos últimos 15 dias sobre a proposta de educação. Né? A Secretaria de Estado de Educação está fazendo uma proposta super técnica, com uma cautela muito grande. Então, a gente tentou colocar isso nessa divulgação dessa semana no Minas Consciente, mas ali em conjunto, né, as secretarias debatendo, a gente viu que precisava de um pequeno ajuste ali no final. Então, a Secretaria de Educação está finalizando essa proposta e em breve vai apresentar, né, para todos qual que é esse cronograma. Também é uma busca gradual de retorno, com todos os cuidados com a população de risco, sejam os estudantes, sejam os professores. Então, em breve, a gente deve ter essa orientação por parte do Estado. Ludmila, essa é uma medida, essa retomada, ela tem que ser muito bem pensada e com protocolo estabelecido, fortemente pensando aí nesse retorno das aulas, porque a gente tem aí, como o próprio Estado já disse, o próprio secretário de Saúde disse, que nós teremos oscilações, nós teremos ondulações aí nos números de casos, mesmo quando começarmos a ter quedas efetivas no número de Covid no estado de Minas Gerais. Então, pensar nesse protocolo, pensar nessa proposta, como o João Pinho acabou de dizer, é algo que precisa ser realmente muito desenhado para que a gente tenha aí segurança com critérios estabelecidos e que possam oferecer o mínimo de segurança, né? Pois é, essa é a questão, como oferecer segurança num ambiente de total intranquilidade. A gente, essa semana, também ouviu o governador Romeu Zema justificando com relação a um protocolo diferenciado para cidades com até 30 mil habitantes, e uma das formas dele falar que essas cidades poderiam avançar para a onda amarela, essa é uma confusão geral, mas esse novo protocolo do Minas Consciente passa a valer na próxima quinta-feira, mas ele disse, olha, as cidades com até 30 mil habitantes que estejam com o coronavírus sob controle, que não tenham tantas notificações ou mais de 50 notificações nos últimos 14 dias, aí poderão avançar aí para a onda amarela. Mas ele fala o seguinte, que principalmente essas cidades com até 30 mil habitantes, muitas delas não têm transporte público, que é um local fácil de grande disseminação de infecção. E a gente sabe que muitos estudantes utilizam o transporte público, que é um local, então, que o próprio governador disse que é um ambiente que gera muito cuidado. E a gente tem visto, por exemplo, trazendo esse universo para Patos de Minas, ônibus lotados com frequência. Hoje, inclusive, nosso jornalismo recebeu mais flagrantes feitos por passageiros, falando, olha, em Patos de Minas continuam ônibus lotados. Você imagina quando voltar esse universo de estudantes para a rua, aumentando o fluxo de pessoas, como serão dispostos esses estudantes em sala de aula, porque a gente sabe que muitas delas estão lotadas, todas vão ficar próximos, como é que vai ser essa questão de máscara? São tantos questionamentos num ambiente de insegurança e incerteza que a gente fica se perguntando como serão esses protocolos propostos pelo COIS. É porque nós temos aí, a gente está falando de adolescentes, estamos falando de crianças, estamos falando de um volume muito grande de estudantes, e aí para
essas escolas terão que se reorganizar também, uma vez que o protocolo vai exigir esse distanciamento, né, vai exigir essas regras aí de evitar uma aglomeração, mas essas escolas precisarão dispor de servidores para poder também fiscalizar tudo isso e ficar ali acompanhando a situação dessas crianças, né? Pois é, mas a gente sabe que os servidores ali, os professores mal dão conta de fazer toda a demanda crescente, desafiadora nesse momento então de pandemia, nem se fala. Você imagina com o regresso, até avaliar o nível, né, daquela turma, daquela escola, colocando as coisas nos eixos, como que isso vai ser desafiador, demorado, exaustivo para os professores, para os servidores de uma forma geral. E imagina ainda tendo que ser vigilante com relação à Covid. Então, é um protocolo que vai exigir aí bastante cautela e muitas minúcias para que esses servidores consigam implementá-los com a devida segurança e com as devidas estratégias impostas. Mas já tem prefeitura se antecipando ao governo e decretando o retorno das aulas aí, viu, Ludmila? Pois é, o que aconteceu aí com o Patrocínio, que já anunciou a volta às aulas agora para o mês de agosto, no dia 17. E aí, o município, ele é responsável por algumas séries do ensino básico, né? Então, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental 1, e aí a prefeitura de Patrocínio apresenta essa retomada da volta às aulas. E, Ludmila, a reação dos pais, a gente acompanha nas redes sociais, a reação dos pais nas redes sociais em grande maioria, contrária a essa decisão do prefeito Herói Marra, lá de Patrocínio, dizendo que não tem segurança, de que maneira isso vai acontecer e questionando justamente o momento, questionando inclusive a quantidade de casos que Patrocínio tem registrado até agora. Pois é, nesse protocolo que a gente mostrou, que é o decreto do prefeito, não tem muito detalhamento, né, Odair? São todos esses questionamentos de incerteza, de insegurança. Tem lá a determinação da retomada, o quando vai voltar, mas aí ficam todos esses questionamentos. Vão ser menos estudantes em sala, turmas divididas, mais professores, como que vai ser esse monitoramento, tantas outras questões que deixam muitos pais com toda a razão angustiados. É claro que se tiverem todas as medidas, se isso for explicado com a devida atenção e necessidade nesse momento, tudo bem, tudo tranquilo, vamos tentar voltar nesse momento. Mas a gente vê aí que muitas cidades que estão em estágios mais avançados com relação ao controle da epidemia, até mesmo outros países, a gente vê que tem um movimento diferente quando é essa questão do retorno às aulas. E aquelas cidades, principalmente nas cidades dos países desenvolvidos que voltaram, tem um protocolo de segurança seríssimo, é um protocolo seguido à risca, com distanciamento, com desinfecção. Quando a criança entra na escola, ela passa aí por uma monitoria de temperatura, faz um processo de desinfecção. Então, assim, é o que os pais querem saber, como que vai ser isso na prática, porque no momento realmente gera muita angústia colocar as crianças para voltarem, para retomarem os estudos nesse cenário que a gente vê de aumento de casos. Vamos atualizar os números de Patrocínio aí, Odair? Vamos sim. Olha só, Patrocínio tem 11 óbitos confirmados, um óbito em investigação, são 515 confirmações e desses infectados, 461 já se curaram. A Patrocínio chegou um período que, inclusive, estava à frente de Patos de Minas, até pela questão da testagem aí no número de casos, né? De lá para cá a questão foi mudando. Agora, Ludmila, por falar, aí a gente já mudando de assunto aí, por falar, mas permanecendo na questão do Covid, falar nessa situação aí de reabertura ou não, se tem um setor que desde março não abre e que provoca muita reclamação até hoje, muito questionamento de como isso se dará, são as academias, né? As dificuldades para as academias
retornarem, né, nessa abertura aí de uma possibilidade de mudança aí dessas ondas, de uma nova sistemática aí para o Minas Consciente, mas até então, para a maioria dos municípios, isso não tem aí uma previsão, né? Na verdade, para nenhum município tem uma previsão, viu, Odair? Porque mesmo com a mudança, com essa nova reformulação do Minas Consciente, que entra em vigor a partir da próxima quinta-feira, nenhum município deve entrar na onda verde, que é justamente esse setor, esse momento onde as academias foram incluídas, porque até então, no plano vigente, que é a primeira forma do Minas Consciente, as academias sequer estavam nas ondas, elas estavam aí numa tal onda roxa que ela nem aparece, elas ficavam realmente naquele limbo. Olha, quando estiver mais tranquilo, a gente tenta negociar uma forma de vocês voltarem às atividades. Mas agora nessa reformulação as academias entram na onda verde, mas o Estado já falou, olha, a gente vai mudar, mas por hora nenhuma cidade já entra diretamente na onda verde. Vai ser um processo que vai demandar aí muita atenção, mas é claro que quando chegar o momento e a onda verde for autorizada naquela micro-região ou naquela macro-região, tudo tranquilo, mas é preciso seguir um protocolo. E aí, Odair, o governo já se antecipou o que vai ser exigido nesse protocolo, para que essas academias, para que esses proprietários possam aí providenciar todas as medidas adequadas e necessárias, medidas sanitárias, para que possam receber os alunos com tranquilidade. E foi isso que o secretário adjunto também falou na coletiva desta sexta-feira. Construiu um grande protocolo que já está disponível no site para poder a população se organizar. Então, mesmo os protocolos sobre academias já estão lá dispostos, mesmo nesse momento que as academias ainda não estão autorizadas a funcionar em nenhuma onda, né? Em nenhuma região, a gente não tem nenhuma região que esteja nessa fase 3, mas os protocolos já estão lá, né, para até que todos se ambientem, essas empresas consigam já se preparar para quando chegar o momento, elas consigam dar a maior segurança possível para os seus clientes, para os seus usuários. E recentemente Patos de Minas passou a ter um espaço dentro das academias autorizado, que é o de Pilates, né, Ludmila, que foi considerado aí como uma questão terapêutica e isso também seguindo o protocolo, seguindo aí regras bem estabelecidas, mas pelo que a gente entende, pelo que o Estado tem publicado, as academias realmente aí terão que esperar muito tempo. Pelo menos até ter essa tranquilidade e o que o Estado vem aí falando de uma possível queda nos próximos dias, mas é um discurso que a gente vê também com muita inconstância. Olha, tem um platô, os casos continuam altos, deve cair nos próximos dias, isso que a gente acompanhou nos últimos dias o secretário de Estado, Carlos Eduardo, falando, mas ele falou, da mesma forma que vai cair, o Estado vai sofrer momentos de ondas, altas, quedas, por isso o Minas Consciente tem o que eles chamam de ondas, porque esse movimento mesmo de vai e vem. Agora, por outro lado, né, as prefeituras também podem seguir a deliberação 17 e aí elas vão ter a autonomia de abrir ou não, ter a segurança ou não de naquela cidade com casos controlados determinarem aí a possibilidade desses estabelecimentos abrirem. Não é o caso de Patos de Minas, que faz parte aí do plano Minas Consciente, mas outras cidades da região estão fora dele e aí vão monitorar a realidade local e determinar se abrem ou não esses estabelecimentos que, olha daí, pelo que eu conversei com muita gente, está difícil manter a estrutura, está difícil manter esses estabelecimentos abertos. Mas, por outro lado, a questão de segurança, a determinação é que continuem fechadas. Imagina uma empresa que fica 5 meses, vai para 5 meses já agora, fechado, sem nenhuma atividade e com todos os encargos e assim, ainda que tenha alguma ajuda na folha de pagamento do governo, aqueles que conseguiram, imagina a situação de uma empresa como essa para poder sobreviver, realmente é bem caótico. Ô Ludmila, vamos fazer uma pausa então para a gente ir para o intervalo? Vamos lá.
A seguir, aqui no News, vamos falar porque voltam a subir o número de infectados por Covid em Patos de Minas. O jornalismo da NTV busca respostas para o caso do pequeno Heitor, internado há quase 3 meses à espera de uma cirurgia. Já, já. Nós estamos de volta então com o NTV News e a nossa análise de notícias. Ludmila Bahia continua comigo. Ô, Ludmila, depois tivemos aí 2 dias com menor número, né? A gente pode nem dizer que é queda, mas um menor número aí de notificações de novos casos de Covid. De anteontem para ontem foram apenas 6. Hoje voltou a subir, né? 53 casos aí a mais. Pois é, Odair, a gente vê aí com aquele alerta e com aquela preocupação constante, números na tela aí para a gente acompanhar a evolução da pandemia em Patos de Minas. Então, mais 53 casos, né, Odair? Da quinta-feira para sexta-feira. E aí a gente percebe uma queda na quantidade de pessoas internadas para alívio do estrangular o setor público de saúde em Patos de Minas, mas, por outro lado, olha só, subiram a quantidade de pessoas que se recuperam em casa, de 280 para 306, ou seja, mais 26 pessoas em isolamento domiciliar. E um número também que aparece diferente aí, com relação aos óbitos investigados, mais um óbito em investigação dentro aí dos números e do boletim apresentado pela Prefeitura de Patos de Minas. Agora, a boa notícia é que aumentou a quantidade de pessoas curadas da Covid-19. E a gente não sabe, Ludmila, se esse número maior de ontem para hoje se há uma testagem maior ou se aí nós temos realmente um número maior acontecendo. Claro que os casos continuam acontecendo, mas a gente não sabe se quando há uma diferenciação tão grande de números, se isso foi uma maior testagem ou se realmente aí nós tivemos uma incidência maior, a doença acometeu mais pessoas, independente do número de testagem. Então fica essa questão, o que deixa a população também um tanto quanto preocupada, né? Isso aí é natural que isso ocorra, até porque estamos num momento muito frágil aí. Justamente, momento de atenção, de alerta, de cuidados. Agora, Daíra, acabou de sair há pouco o decreto municipal estabelecendo aí algumas medidas e confirmando a regressão de Patos de Minas para onda verde, ou seja, mais estabelecimentos fechados, mais serviços interrompidos. A gente falou isso lá no início do jornal, a angústia de muitos comerciantes, de muitos empresários que vivem aí essa incerteza do amanhã, com essas regressões. E aí o município, Patos de Minas, publicou o decreto aí, falando de algumas alterações, mas basicamente fecha o que foi aberto na onda branca, né? E aí impondo algumas medidas necessárias para que estabelecimentos como os supermercados façam a aferição de temperatura, pessoas que tiverem acima de 37,8 graus, essas pessoas não podem entrar no estabelecimento, então a medição será obrigatória, além daquela questão da higienização, da disponibilização de higienização nos estabelecimentos, os estabelecimentos também, supermercados, bancos, lotéricas deverão tomar medidas para evitar aglomeração, deverão também utilizar termômetros digitais para aferição dessas temperaturas. Uma outra questão que é colocado aqui no decreto, daí que são medidas válidas de 1º de agosto, ou seja, a partir de amanhã até 8 de agosto. E aí tem várias questões, mas a prefeitura inclusive tentou, né? Solicitou junto ao Estado para que essa onda branca permanecesse ainda com essa regressão, ainda que com essa regressão a onda branca pudesse permanecer em Patos com esses comércios a mais que estavam abertos aí até o meio da semana, que é quando muda o Minas Consciente, o que não foi aí reconhecido pelo Estado, uma vez que foi publicado esse decreto. Agora, Ludmila, me chama a atenção aqui, é uma mudança nos horários dos supermercados e hipermercados, que a gente bem se lembra que houve uma restrição no decreto anterior aí,
inclusive com a questão de horários aos fins de semana. O decreto, no entanto, esse decreto de hoje, ele fala que os supermercados e hipermercados terão aí um horário a mais, de 7 às 22 horas, como era antes, né? De abertura aí de segunda a sexta-feira e também aos sábados, domingos e feriados. Ou seja, nós teremos aí, então, o retorno àquele horário anterior, né? Que era o tradicional aí dos supermercados e hipermercados. Coube aos municípios determinarem o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Uma outra questão que esse decreto traz, que o decreto da Prefeitura de Patos de Minas traz e que entra em vigor amanhã, é que os estabelecimentos, esses que você citou, supermercados, mercearias, hipermercados, deverão permitir apenas a entrada de uma pessoa por grupo familiar. Então, quem for ao supermercado com mais pessoas, algumas vão ter que ficar no carro, porque só uma vai poder entrar nesses estabelecimentos, viu, Odaí? E os estabelecimentos terão que controlar o fluxo de pessoas dentro dele. Até porque não justifica, e tudo bem que esteja no decreto, eu acho que é interessante que isso fique estabelecido, mas não justifica, no momento em que estamos, o cidadão sair com a família inteira para ir para o supermercado, porque não é a hora, não é momento disso, né? Não dá mais para ser dessa maneira enquanto a gente não tiver uma situação melhorada nesse sentido. Então, acho que o decreto acerta nesse ponto de levar em conta isso. Ludmila, outro ponto aqui que eu estava vendo, e aí é uma questão também que a gente considera, é que fica autorizada a liberação de funcionamento de atendimentos de saúde e assistência oferecida pelas clínicas, escolas de curso de fisioterapia, odontologia, psicologia, medicina veterinária e laboratórios de análises clínicas, que é uma medida também que muito se temeu no momento em que houve a regressão, né, desses estabelecimentos. Exatamente. Uma questão que a gente tem que reforçar aqui com relação à aferição das temperaturas das pessoas nos mais diversos estabelecimentos, aqueles que ainda não praticam, que não têm esses termômetros digitais, terão 10 dias para se adequarem a essa norma, a esse decreto publicado pela Prefeitura de Patos de Minas. Daí. Agora, alguns supermercados aqui já estão fazendo isso, né? Já tem feito essa medida aí de olhar a temperatura desses clientes, mas nem todos cumprem essa regra, não. Isso não em função de um decreto anterior, mas em função da própria empresa ter estabelecido isso. E agora decretado aí, esses estabelecimentos terão que ter, então, essa aferição, né, de temperatura aí para poder saber como é que está a situação. O que eu acho mais complicado nessa questão dos supermercados, e aí nós víamos desta maneira até hoje, por exemplo, e até o dia que passar a vigorar esses novos horários, é que o que se fez? Se restringiu o horário de funcionamento dessas lojas, que consequentemente é sempre maior do que qualquer outro estabelecimento, e aí com essa menor quantidade de tempo, a gente chegou a falar disso aqui, né? Chegamos a colocar isso aqui no ar, essas pessoas acabavam se aglomerando, não independente aí da necessidade de cada um de estar aí, se estava com uma ou mais pessoas, estava sendo aglomerado, todo mundo chegava no supermercado e percebia isso. O que a gente espera é que com a decretação aí dessas medidas mais rígidas, de testar a temperatura, de também deixar mais amplo esse horário de atendimento aí, que a gente não tenha aglomeração, mas as filas, e é isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar, as pessoas têm que entender o seguinte, as filas elas vão continuar, ainda mais com essa restrição mais rígida das pessoas terem que aguardar ali, e além da testagem, da temperatura, o número reduzido de pessoas que vão poder entrar dentro desses supermercados. Então, essas filas elas vão continuar e a gente encara esse novo normal diante de um decreto como esse, imaginando já até quando a gente vai passar por essa situação, né, Ludmila? Pois é, complicado. É um cenário aí, é uma previsão que, infelizmente, as autoridades não conseguem fazer e seria arriscado fazê-la também. O que todo mundo fica na expectativa e as grandes críticas são voltadas para essa questão de normatização ou de imposição com relação ao horário de estabelecimentos que sempre estão aglomerados, que são lotéricas, bancos. Por enquanto o decreto não alterou, tudo a não ser questão de supermercados, os demais continuam funcionando em horários que já estavam estabelecidos em decreto anterior. Então, questão de bancos, lotéricas, que a gente viu essa semana aqui em Patos de Minas, dobrando o quarteirão, devem continuar aí
ao longo das próximas semanas. E ao que tudo indica, a gente vai chegar no novo formato aí do programa, do Plano Minas Consciente, na onda vermelha, né? Ao que tudo indica, a gente vai chegar, já que nós estamos aí numa onda verde em que tudo está restrito, apenas os considerados essenciais estão abertos, podem ser abertos. Imagino eu que um quadro daqui para a próxima quinta-feira não mude tanto assim, e que a gente já vai encarar o novo formato do Minas Consciente aí já dentro de uma onda vermelha, né? Que é a nova determinação aí dos casos vermelho, amarelo e verde, né, Ludmila? Pois é, pode ser o que deva acontecer mesmo, daí a gente tem que esperar aí, mas pelo que a gente vê em relação à taxa de ocupação de leitos, de UTI, leitos clínicos, casos infectados, são essas considerações feitas pelo Estado aí para avaliar se aquela macro-região, o município também vai poder escolher ou seguir as determinações da macro-região ou as determinações da micro-região, mas para que seja possível a abertura de mais estabelecimentos, é possível melhorar tudo isso aí. E questão de taxa só melhora quando o município oferecer mais leitos, principalmente de UTI, que é o sufoco hoje no caos da saúde em Patos de Minas. E aí vai depender, porque nós vamos então aí estar numa micro-região. Nós vamos estar aí Patos de Minas, João Pinheiro e São Gotardo, né, que são os 3 municípios dessa micro-região. Aí, isso a partir do dia 8, da quinta-feira. Então aí a gente vai depender da situação dessa micro-região também, claro, somada a essa situação da macro, mas aí, como diz lá o Minas Consciente, vai depender também de como os prefeitos vão avaliar a situação, porque também vai ser uma responsabilidade do município. Ô, Ludmila, a gente continua... Pois é, daí só essa questão de data, olha como é que ia ser confuso, porque o decreto aqui, publicado pela Prefeitura de Patos de Minas, fala que estão em vigor essas medidas até o dia 8. Entra em vigor o decreto, o novo Minas Consciente, no dia 6. Então, aí as confusões, e por isso essa angústia, essa reclamação de muitas pessoas, principalmente de comerciantes atingidos pelas medidas. Ou seja, teremos mais decreto na semana que vem, né? Com certeza. Teremos que ter. Ludmila, ainda falando de saúde, ontem a gente mostrou aqui o caso do garotinho Heitor, né? E o nosso jornalismo foi atrás dessas respostas aí, que é o nosso papel de estar realmente avaliando essas situações e mostrando essas histórias, não só por mostrar, mas também correndo atrás aí e apurando a situação desse caso específico aí do garotinho Heitor, né? Pois é, daí nós buscamos informações em todas as esferas, viu? Nós questionamos ao Ministério da Saúde, que disse o seguinte, olha, sobre a regulação do SUS-Fácil, é de responsabilidade do Estado e do município. Nós questionamos o governo de Minas, a Secretaria de Estado da Saúde, enviamos um e-mail conforme solicitado sempre à imprensa e ainda não tivemos resposta em relação a esse e-mail. E também nós questionamos o município sobre o que seria feito com essa criança de 76 dias internada no Hospital São Lucas. A Paula, que é a mãe do Heitor, teve uma gravidez com algumas complicações. O Heitor nasceu prematuro, com 35 semanas, e desde que nasceu, ele está na UTI neonatal, daí, e fica esse drama, essa angústia, ele lutando pela vida e a família angustiada, correndo atrás, em busca de uma solução para o caso do Heitor, porque para fazer um exame, para saber exatamente o que o Heitor tinha daí, foram mais de 2 meses. 2 meses esse garotinho ficou internado para fazer um exame mais detalhado, para fazer o diagnóstico do que ele tinha, para então a equipe traçar um tratamento, um protocolo para lutar pela vida do pequeno Heitor. A Paula enviou essa foto do pequeno pra gente, e ela muito angustiada, mas ela falou, olha, depois que vocês entraram no caso, tomou um rumo diferente. Então nós perguntamos ao município, então, o que seria feito com esse garotinho? E a prefeitura disse o seguinte, que mesmo não sendo da responsabilidade da prefeitura,
por se tratar de um procedimento de alta complexidade, a Prefeitura disponibilizou uma cirurgiã pediátrica e um anestesista do quadro de profissionais do município para realizar a cirurgia no Heitor. Mas, para tanto, está aguardando a autorização da família do paciente, Odair. Ou seja, a gente tem uma questão burocrática em cima de uma criança que luta pela vida. Não dá para entender, né? Não. Vai ter que E judicializar mais, tudo. pois é, tem mais um capítulo, porque aí eu entrei em contato com a Paula, falei, Paula, agora está nas suas mãos, você vai autorizar que seja realizado esse procedimento pelo qual você tanto tem lutado, buscado? Ela falou assim, olha, eu vou agora assinar, eu falei com ela tem pouco tempo, eu vou agora assinar em qualquer lugar esse papel aí que autorizando a cirurgia no meu filho. Mas, um detalhe, eu não quero que esse procedimento seja realizado no Hospital São Lucas, porque eles já tiveram tempo demais para encontrar uma solução para o Heitor e eu não aguento mais ficar numa instituição em que eu não me senti acolhida, que eu não me senti segura. Eles tiveram tempo para acolher. Agora eu preciso de tentar ganhar essa confiança em outro local, em outro estabelecimento, para que eu tenha esse novo olhar com novos profissionais acompanhando a saúde dele. Eu não me sinto confortável em fazer essa cirurgia no Hospital São Lucas, mas se ela for feita em qualquer outro hospital, no próprio Agarrad, assino esse papel onde for. Eu voltei com essa resposta, estou até vendo agora aqui o município respondendo sobre isso, né? Então, há a possibilidade de fazer esse procedimento no Agarrad, e a Prefeitura está me respondendo aqui agora que a médica, essa que vai realizar o procedimento, está em contato com a família, com o hospital e ainda não tem um desfecho aí para saber exatamente o que vai ser feito. O município vai tentar que o procedimento seja feito no Agarrad, só uma questão do hospital ter a possibilidade de vaga de UTI neonatal para receber o Heitor, que vai continuar demandando de atendimento especial. E também tem um outro complicador, que é a questão de transporte desse bebê de uma unidade para outro. Se não for possível, que o município está colocando aqui, se não for possível fazer essa transferência, essa cirurgia no Agarrad, e a mãe não aceitar mesmo que o procedimento seja no HSL, então resta esperar mesmo que seja liberada uma vaga em outro hospital, em outra cidade, para que haja todo esse cuidado de transporte, de vaga, para que essa cirurgia, para que esse procedimento seja feito com total segurança. Ou seja, nós temos um impasse, né? Essa mãe que não confia na unidade hospitalar onde o menino está, e aí nós temos também uma questão de vagas, e nós temos uma questão burocrática, e nós temos aí uma criança lutando pela vida. Quando a gente entra numa pandemia e vê que o nosso sistema de saúde facilmente entra em caos, é que a gente nota todas essas situações que já ocorriam antes, mas que as pessoas, que os governantes não davam menor atenção, né? E basta chegar em meio a uma pandemia para que essa coisa toda exploda. E a situação desse garotinho, com o problema de superlotação de leitos e leitos de UTI e toda a questão que envolve a saúde pública hoje, fica mais complicado para uma vaga, fica mais difícil ainda a situação dele. Mas esse é um impasse que nunca poderia ocorrer, né, Ludmila? É uma situação delicada, complicada, tem o lado da mãe, esse lado de querer o melhor para o filho, buscar um hospital, como ela falou, ela não se sente segura no ambiente que ela está, ela quer ir para outro local, porque para uma resposta foi sempre difícil, foi sempre complicado, foi isso que ela me disse hoje ao telefone, que foi tudo muito moroso, foi tudo muito complicado, foi tudo muito suado, muito doído, para
uma simples resposta, sempre colocando a culpa em outro e nenhuma solução para um caso dessa envergadura, desse tamanho, e por isso o desejo dela de que o Heitor seja atendido em outro local. E a Prefeitura coloca aqui também, a assessoria da Prefeitura coloca para a gente aqui também, Odair, atualizando as informações, que essa questão, se a mãe então não quiser que seja feito no Hospital São Lucas, se essa vaga no Agarrad não for conseguida, aí a Prefeitura se afasta, porque aí é uma questão do Estado mesmo, regular junto ao SUS-Fácil e achar uma vaga para esse pequeno de 76 dias ser transferido para outra cidade. E aí a gente continua acompanhando essa situação, porque o que gerou realmente aqui é um impasse total. Temos vários lados e vários problemas impostos. Espero que o Heitor consiga logo resolver essa situação para que vá para casa, até porque a gente viu ontem, né, o apelo da mãe chorando, sem poder ter segurado ainda o filho nos braços. E a gente fica muito triste com isso, aguarda que esse impasse possa se resolver da melhor maneira possível, principalmente se for por aqui mesmo, pelo município, para não precisar ir para outras instâncias e demorar ainda mais. Ludmila, é isso, e mais então? Que seja o mais rápido possível, é isso que a gente espera, com segurança o mais rápido possível. Muito bem. Ludmila, obrigado pela sua participação novamente aqui conosco, trazendo esse conteúdo de qualidade, essa análise completa desses assuntos que estão aí, né, durante todo o dia, durante toda a semana, norteando aí o nosso jornalismo. Obrigado por você novamente ter vindo aqui e amanhã a gente vai estar de volta aí, né, com mais análise. É isso aí, estaremos de volta. Tá de folga amanhã? Até mais, boa noite para todo mundo. Volto também, Odair, eu sou uma pessoa sempre posta, sempre disponível, a minha jornada continua sempre longa. Volto também. Muito bem. Então até amanhã. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, como eu disse, em nova edição às 19 horas. Até lá.